Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, segundo desta terça-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. E parece que de fato o jogo virou, pois antes era o Vasco que queria o Allan Kardec e o atleta se recusava a vestir a camisa do Gigante da Colina. Hoje, o Vasco que recusa o jogador. Segundo informações, o Allan Kardec não está no perfil do que a 777 Partners quer para o Vasco da Gama. A gente, é claro, vai falar sobre isso, trazer todas as informações sobre esta situação que agitou esta tarde de terça-feira na torcida vascaína, mas falar também sobre muitos outros assuntos. Hoje tem reunião entre o presidente Jorge Salgado e conselheiros da chapa Mais Vasco, a gente vai falar sobre isso, falar também sobre atletas desse atual elenco que não vêm sendo relacionados para a partida e perdem espaço no atual elenco do técnico Zé Ricardo e muitas outras informações importantes, até mesmo sobre reforços para sexta-feira contra a Chape. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é de fato importantíssima para o nosso crescimento. Sem ela, o nosso canal não chega a lugar algum. A gente precisa muito de você, então é claro, se inscreva, ative também o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Deixe o seu like aqui embaixo, vamos tentar aí chegar na meta dos 1000 joinhas e também o seu comentário, se você acha que o Allan Kardec se enquadra no perfil do Vasco da Gama. Deixe a sua opinião, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, e eu quero iniciar falando sobre uma reunião que irá acontecer nesta tarde de terça-feira. Como já informado no vídeo pela parte da manhã, né? Hoje teríamos uma nova reunião, pois ontem o Jorge Salgado já se reuniu com os VPs da atual diretoria administrativa e hoje iria se reunir com os conselheiros da chapa Mais Vasco. Essa reunião será, claro, realizada em São Januário na parte da tarde de hoje, e entre os assuntos discutidos, que vários temas serão abordados, o principal será o futebol do Vasco, que é o cargo-chefe do clube, é realmente o assunto que mais preocupa o torcedor. Infelizmente, neste último sábado tivemos mais um resultado ruim diante do CRB, mais uma atuação ruim da equipe, e tudo isso vem preocupando tanto os torcedores vascaínos, ou seja, uma pressão externa, quanto também os dirigentes, os diretores, os conselheiros, ou seja, uma pressão interna em cima do atual presidente. Nesta reunião, o grupo de conselheiros que irá participar quer saber, através, é claro, do Jorge Salgado, detalhes desse planejamento feito para 2022, quer saber também os critérios realizados para contratar. Inclusive, a gente vai falar sobre 2 jogadores que foram contratados por essa atual diretoria e nem sequer estão sendo relacionados para a partida, ou seja, um critério inválido, pois contrata jogadores para não relacioná-los para os jogos, e além disso também questionar sobre a permanência do atual treinador, porque é o motivo de maior questionamento hoje dentro do atual departamento de futebol. O porquê permanecer com o técnico Zé Ricardo. Além disso, eles também querem saber detalhes da situação e questionar também o porquê hoje no Vasco não tem uma profissionalização decente dentro do departamento de futebol, até porque hoje o Vasco não possui um homem forte no seu departamento. Mesmo o Carlos Brasil seja o líder desse departamento de futebol, ele chegou no Vasco como um gerente de futebol, não chegou como um diretor e muito menos como um CEO, ou seja, o Vasco está ao léu. O seu departamento de futebol não tem comando. Quem comanda hoje o departamento de futebol é o Carlos Brasil. Havia um comitê consultivo, aliás, há esse comitê, né, comandado ali por 3 pessoas que participam, sendo eles VPs, conselheiros. Havia também a participação do Pedro Seixas, mas ele não faz mais parte deste comitê. Ou seja, hoje o departamento de futebol não tem comando. Não tem o vice-presidente, que era super normal nas antigas gestões, como por exemplo na própria gestão do Alexandre Campelo, onde havia o José Luiz Moreira, o Zé do Táxi. Na gestão mais famosa do Vasco, a mais vencedora, no caso do Antônio Soares Calçada, havia o Eurico Miranda como VP de futebol. Então é isso no Vasco comum. E nos clubes do futebol brasileiro, ao presidente, ao VP de futebol, que no caso gerencia essa pasta, abaixo do VP ao diretor, ao gerente, e aí sim chega a comissão técnica liderada, é claro, pelo treinador. Porém no Vasco
não tem o VP, não tem o CEO, não tem o diretor de futebol, há somente o gerente que foi contratado pelo próprio Zé Ricardo, ou seja, uma bagunça total, e isso será cobrado nesta reunião com os conselheiros da Mais Vasco ao Jorge Salgado. A gente, é claro, vai seguir buscando informações do que aconteceu para trazer no último vídeo desta terça-feira, o Boa Noite Gigante, que sai às 10h30 da noite. Deixa aí a sua opinião sobre o que você vem achando também desta bagunça que atualmente está dentro do nosso departamento de futebol. Agora, falar sobre Allan Kardec. Antes de entrar no assunto sobre esse atual elenco, eu quero falar sobre uma informação importante, uma informação que vem agitando os bastidores de São Januário e também a torcida vascaína. Allan Kardec, que rescindiu seu contrato com o Shenzhen FC da China e nos próximos dias estará livre para assinar contrato com qualquer clube. Ele está entrando em contato com a FIFA para liberar esse fluxo que está acontecendo, porque infelizmente hoje ele ainda não pode assinar, mas vai conseguir a liberação fácil com a FIFA para que ele possa, nos próximos dias, já estar atuando por um clube aqui do futebol brasileiro antes do início das janelas lá em meados de julho. Inclusive ontem, na parte da tarde, devido a grande alvoroço que surgiu em volta desse nome, o Vascaínos.net entrou em contato com o pai do atleta e perguntou se havia possibilidade dele retornar ao Vasco. O pai do jogador deixou bem claro que seria um orgulho o Allan Kardec retornar a São Januário, tendo em vista que ele foi revelado pelo Vasco e também o grande carinho que nutre pelo gigante da colina. Para esclarecer ainda mais essa situação, o mesmo Vascaíno.net e o portal IG Sport entrou em contato com um dirigente, pessoas ligadas ao Vasco da Gama. Primeiramente, Vascaíno.net conversou com um membro da diretoria. Esse membro preferiu não ser identificado, mas um membro forte aí dentro da diretoria cruzmaltina, e ele deixou bem claro, no caso esse profissional, que não é um atleta, no caso o Allan Kardec, que se enquadre nas características buscadas pela 777 Partners neste atual momento, e dificilmente uma contratação, alguma coisa envolvendo a chegada do Allan Kardec ao Vasco irá acontecer. Esse membro falou isso, mas em nenhum momento também descartou a possibilidade do Allan Kardec chegar. Deixa bem claro, é muito improvável. Não está dentro do perfil buscado de atleta da empresa norte-americana. Pode acontecer, mas as chances são mínimas. E além disso, o portal IG Sport entrou também em contato com membros da atual diretoria e foi informado que está descartada qualquer possibilidade do Allan Kardec chegar ao Vasco. Segundo motivo, o jogador não tem o perfil procurado pela 777 Partners, ou seja, parece que o jogo está virando. Se antes era o Vasco que dependia desses atletas, Allan Kardec, Alex Teixeira, Souza, que realmente em nenhum momento demonstraram interesse em retornar. Falavam muito que amavam o Vasco, queriam voltar, mas em nenhum momento demonstravam atitudes com relação às palavras faladas. E parece que esse jogo está virando. Se antes o Vasco dependia do retorno desses atletas, hoje eles vão ter que correr contra o tempo, retornar antes para o futebol brasileiro, senão não tem mais vaga no Vasco da Gama. E isso é algo que ao mesmo tempo entristece, pois eu gostaria muito realmente de ver o Allan Kardec, o Souza, o Alex Teixeira, jogadores formados por aqui, retornando ao Vasco, mas isso com essa mudança de pensamento, essa nova gestão que muito em breve deverá estar no Vasco, dificilmente veremos esses atletas novamente no nosso clube, pois esse não é o padrão desejado pela 777 Partners. Possível destino: Fluminense, que já teria inclusive contatado o jogador, contactado o atleta, porque busca um substituto para o Fred, que irá se aposentar em julho. O Botafogo, inclusive, também teria feito uma oferta bastante interessante pelo atleta, pois busca um jogador para o seu sistema ofensivo, um centroavante com as características do Allan Kardec. E o São Paulo, que de acordo com o torcedores.com, o Rogério Ceni vê o atacante com os bons olhos, até porque o Allan Kardec já teve uma passagem pelo mesmo. Então, vamos esperar, vamos aguardar. Muito difícil Allan Kardec vestir a camisa do Vasco. Inclusive, segundo aí portais de notícias, está descartado o seu retorno à colina histórica. Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha desse assunto. Para encerrar o vídeo, falar sobre a situação de 3 atletas deste atual elenco. Primeiramente, sobre o Isaac. Isaac, que foi contratado nesta temporada pelo Vasco junto ao Grêmio, teve passagem por alguns outros clubes do futebol brasileiro por empréstimo da equipe gaúcha, mas não conseguiu ter nenhum destaque, e o Vasco tentou a sua contratação neste início de temporada, esperando que ele pudesse se destacar por aqui.
atuou em apenas 6 partidas, nessas 6 partidas somou 125 minutos em campo, deu apenas uma assistência, perdeu chances claras de frente para o gol e após isso não retornou mais aos gramados. Inclusive a última vez que ele foi relacionado foi no jogo de volta contra o Flamengo, nem sequer entrou em campo, não entra em campo inclusive há bastante tempo. E não foi relacionado para o jogo contra o Vila, em São Januário, e nem para o jogo contra o CRB, e dificilmente será relacionado contra a Chape. Ou seja, realmente uma contratação que não teve sentido nenhum, um jogador que muito provavelmente também não será utilizado pela atual comissão técnica do Zé Ricardo e será esquecido aí para esses próximos meses. Além dele, outro atleta que também não vem sendo utilizado é o John Sanches, outro jogador que perdeu espaço no atual elenco, não vem sendo relacionado desde o Cariocão. O equatoriano que tem contrato com o Vasco até o dia 31 de julho, ele está emprestado junto ao Independente Del Valle, lembrando que ele não foi uma contratação realizada pelo atual departamento de futebol, ainda realizada pelo Alexandre Pássaro lá no meio do ano passado, ou seja, não envolve Carlos Brasil, Zé Ricardo, mas está aí no elenco. E a grande pergunta que inclusive eu faço, será que não mereceria mais oportunidade? O Vasco foi tanto ao mercado procurar um atleta para essa posição, não achou. O John Sanches aí no banco, nem sequer vem sendo relacionado e realmente teve um grande destaque lá no Equador. Mas parece que de fato não vai ter esse espaço no Vasco da Gama, deve retornar de contrato, não vem sendo relacionado há bastante tempo e é mais um atleta do atual elenco que não tem chances entre os 11 titulares. Antes de entrar no assunto do Danilo Boza, quero saber a sua opinião. Você acha que o Isaac e o John Sanches merecem mais oportunidade? Deixe aí nos comentários. E para finalizar, Danilo Boza, o último reforço apresentado e oficializado pelo Vasco da Gama, já participa dos treinamentos junto ao elenco, inclusive já está à disposição da comissão técnica e a expectativa é que ele venha a ser relacionado e viaje com o elenco para Chapecó para enfrentar a Chapecoense nesta próxima sexta-feira. Um jogador que chegou junto ao Santos, aliás, junto ao Juventude por empréstimo, ele jogou no Santos na última temporada, atuou pelo Juventude no início de 2022 durante 16 partidas e agora chega por empréstimo até o final do ano com passe fixado. Inclusive, durante o treinamento de ontem, a Vasco TV passou algumas imagens e nela podemos ver o Raniel conversando com o Danilo Boza durante determinado momento, os dois que atuaram juntos no Santos e tem realmente um relacionamento muito bom de amizade. Danilo Boza, um reforço que vem, é claro, para o sistema defensivo da equipe. O Vasco busca a sua primeira vitória contra a Sexta, a gente espera que vá com força máxima para conseguir esse resultado positivo. Mas esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, se inscreva, deixe seu like. Muito obrigado por ter ficado até o final e à noite retornaremos com mais um conteúdo para vocês, o Boa Noite Gigante, terceiro vídeo do dia. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.